Oi pessoal, tudo bem? Vamos retomar a nossa matéria, a gente está estudando sistemas lineares, né? E nesse momento nós vamos falar sobre a classificação de um sistema linear. Os sistemas lineares, dependendo da quantidade de respostas, se é que ele vai ter resposta, solução, ele pode ser classificado de algumas formas. Observe então aqui. Então você vai perguntar, esse sistema linear tem uma solução? Pode ser que sim, pode ser que não. Caso ele não tenha solução, então ele vai ser chamado de sistema linear impossível, ou só sistema impossível, a gente coloca SI maiúsculo para abreviar. Caso ele tenha solução, beleza, então a gente fala que ele é um sistema possível. Aí eu pergunto, quantas soluções ele tem? Ele tem apenas uma. Se ele tem apenas uma, então ele é um sistema possível e determinado, SPD. Caso ele tenha mais de uma, ou seja, infinitas soluções, ele vai ser um sistema possível e indeterminado, que vai ser o nosso SPI. Trouxe um exemplo então para vocês. Então, o sistema que nós vamos resolver é 3x menos y igual a 5, 3x mais y igual a 7. Se vocês observarem, na primeira equação eu tenho menos y, na segunda eu tenho mais y. Então, a forma mais fácil da gente resolver é o método da adição. Por quê? Porque eu já posso cortar o mais y e o menos y na soma. E aí eu fico como? 3x mais x é 4x, 7 mais 5 vai dar 12. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, 12 dividido por 4, meu x é igual a 3. E agora para encontrar o y? Para descobrir o valor do y, então basta escolher uma das duas e substituir o valor do x encontrado. Escolham a mais fácil, tá? Vocês têm a primeira ou a segunda. No caso, eu vou escolher a segunda, por quê? Porque meu y está positivo. Então, x mais y não é 7. No lugar do x, eu não coloco 3. Então, 3 mais y é igual a 7. Passo 3 para o outro lado, na operação inversa. Então, meu y vai ser igual a 4. Ou seja, a solução do meu sistema é o par ordenado 3 e 4. Então, esse sistema ordenado tem uma única solução, logo a gente classifica ele como sistema possível e determinado. Graficamente, meninos, isso tem uma forma de ser explicado, né? Quando a gente tem, então, duas equações, um sistema com duas equações, a gente pode desenhar essas duas equações no plano. Se vocês observarem, isso daqui são retas, é uma função do primeiro grau. A primeira, por exemplo, pode ser escrita, se eu venho aqui e deixo meu y sozinho, isolado, ela vai ser escrita como 3x menos 5. E a segunda, se eu deixo meu x isolado, ela vai ser o menos x mais 7. E isso daqui vocês já aprenderam, é função do primeiro grau. E o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, se a gente for fazer esse gráfico aqui, quer dizer, os dois gráficos, vamos chamar um de reta 1, R1, e a outra de reta 2, R2. O que vai acontecer? O meu gráfico vai ser duas retas, que nós chamamos de retas concorrentes, ou seja, são aquelas que se cruzam num único ponto. E olha só, esse ponto onde elas se encontram é o quê? É a solução do nosso sistema. Lembra que o nosso sistema tinha dado x igual a 3y igual a 4? Para onde as duas retas foram encontradas, lá, na solução 3 e 4. Ou seja, todo sistema possível e determinado, ele pode ser escrito também graficamente como duas retas que se cruzam num único ponto. Esse ponto onde elas se encontram, a gente tem a solução do nosso sistema. Vamos para um segundo exemplo. Agora nós temos x menos 3y igual a 4, menos 2x mais 6y igual a 3, nós vamos resolver agora pelo método da substituição. Método da substituição, então eu isolei o x. Então, passei o 3y para o outro lado na operação inversa, mais 3y. E agora eu vou substituir na segunda equação, tá? Então, no lugar do x, eu coloco 4 mais 3y. Então, olha lá, menos 2 vezes 4 mais 3y, mais 6y igual a 3, distributiva. Menos 2 vezes 4 é o menos 8. Menos 2 vezes o 3y é o menos 6y, e aí eu copio o resto. Mais 6y igual a 3. Passo esse 8 que é negativo para o outro lado. Na operação inversa, positivo. 8 mais 3 vai ser 11. E aí, temos um detalhe aqui, ó. Menos 6y com mais 6y, eu tenho 6. Eu tiro 6, eu fico com quanto? 0y.
Observa isso, meninos. 0y é igual a 11. Esse sistema não tem solução, não tem como a gente resolver. Por quê? Não tem um zero aqui que está multiplicando y? Esse zero que está aqui multiplicando y, ó, vou mostrar para vocês. Ele pode passar para o outro lado dividindo? Existe divisão por zero? Não, não existe. Então, não é nem conveniente a gente falar passa o zero dividindo. Então, quando isso acontece, vocês vão ter um zero dividindo, um número dividido por zero. Na verdade, a gente tem um sistema que é impossível de ser resolvido. Então, a gente chama esse sistema de sistema impossível SI. Graficamente, o que acontece? Então, vamos observar. Ó, as equações do meu sistema são equações que podem ser escritas como função. Essas funções são função do primeiro grau. Então, observa a primeira. Se eu passo, vou deixar sempre o y isolado, tá? Passo o x para o outro lado, menos x, multiplica por menos 1. O 3 está multiplicando, passo dividindo. Então, vai ser a minha reta y é igual a x menos 4 dividido por 3. Essa reta nós vamos chamar de S. Olha a segunda equação. Na segunda equação, mesma coisa, tá? Pega o y, isola o y. Então, passa o menos 2x para o outro lado na operação inversa, mais 2x. O 6 que está multiplicando aqui, passo dividindo. Essa reta nós vamos chamar de R. E aí, nós vamos, assim, graficamente, tá? Representar. O que acontece com as retas RS? Observa as duas aqui, RS. Elas se encontram? Não, elas não se encontram, elas são retas paralelas, ou seja, elas não se cruzam, elas não têm nenhum ponto em comum. Quando elas não têm nenhum ponto em comum, o que a gente pode falar? Que essas retas paralelas representam o quê? Um sistema impossível de ser resolvido. E qual seria a solução desse sistema? É o vazio, não tem como resolver, tá? Mais um exemplo, agora o terceiro exemplo, a equação x menos 2y igual a menos 5, menos 2x mais 4y igual a 10. Vamos fazer, então, o método da substituição, tá? No método da substituição, então, vou isolar o x, ó. Vou deixar o x sozinho. Passo o menos 2y para o outro lado na operação inversa. Quando eu passo, ele era menos 2y, então eu passo mais 2y. Agora, na segunda equação, substitui no lugar do x, ó. Substituindo aqui no lugar do x, vai ficar o quê? Menos 2 que multiplica 2y menos 5, mais 4y igual a 10. E aí, eu faço a distributiva, tá? Menos 2 vezes 2y vai dar menos 4y. Menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Copiando o resto, mais 4y igual a 10. Tudo bem, meninos? Passo 10 para o outro lado na operação inversa, então ele é positivo, a gente passa negativo. E aqui, menos 4y com mais 4y, se eu devo 4, eu tenho 4, pago, vai ficar o quê? 0y. E o 10 menos 10, 0. 0y é igual a 0. Quando a gente tenta resolver, se eu falo, eu vou passar esse 0 que está multiplicando dividindo, eu vou ter uma indeterminação matemática, que é o tal do 0 sobre 0. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Nesse caso, a gente classifica esse sistema, então, como um sistema possível e indeterminado. E graficamente, o que acontece? Graficamente, é como se as retas fossem coincidentes, ou seja, uma em cima da outra. A primeira equação do sistema, você isola o y, vai ficar então x mais 5 sobre 2. Na segunda, você isola o y também, vai ficar 2x mais 10 sobre 4. Se vocês observarem aqui, ó, daria para a gente simplificar o que está em cima com o 4 que está embaixo da nossa fração. E aí eu teria a mesma reta. Essa R1 aqui e a R2 seriam a mesma reta. Por quê? Porque, na verdade, elas são coincidentes. E aí, quantas soluções eu tenho? Infinitas. Você pode encontrar quantas você quiser. Então, vamos fazer um resumo. Ó, por Cramer, como que a gente poderia fazer a classificação de um sistema? Então, por Cramer, eu penso, quando eu tenho o D, lembra o D que nós calculamos no outro vídeo, que era o determinante da matriz dos coeficientes? Quando ele é diferente de zero, então, meu sistema é possível e determinado porque eu tenho uma única solução. Agora, e se o meu D for igual a zero? Lembra que o x, por exemplo, ó, o x era assim, não era x
Aí vocês desculpam a letra, porque escrever com esse ponto aqui não dá certo não, com esse ponto aí. O x era dx dividido por d, não era isso? E o meu y era o quê? dy dividido por d. dy dividido por d. Então, se o meu d for igual a zero, o que vai acontecer? Aonde que vai estar zero, meninos? Bem no denominador da minha fração. Opa, peraí. Quando que isso acontece? Só se o sistema for indeterminado ou impossível. Quando que ele é impossível? Ele é impossível se o número que estiver aqui em cima ou aqui for diferente de zero. E quando que ele é indeterminado? Quando eu tiver indeterminação matemática, é quando eu tenho zero sobre zero. Então, vamos fazer um resumo de tudo, tá? Então, primeira coisa, classificação do sistema, o que a gente tem? Ele pode ser possível, que é quando possui uma solução, e ele pode ser impossível, quando não possui solução, tá? Quando ele é possível, a gente pode falar que ele é determinado ou indeterminado. Ah, um detalhe, ó. Quando ele é impossível, já vamos falar sobre os impossíveis. Ele não possui solução, isso quer dizer que o meu d, lá por Cramer, é igual a zero, o dx e o dy são diferentes de zero. E geometricamente? Geometricamente, eu tenho retas que são paralelas, elas nunca se encontram, então não tenho solução. Agora, quando o meu sistema é possível, ele pode ser ou determinado ou indeterminado. No caso dele ser determinado, é uma única solução. E por Cramer, isso significa que o meu d vai ser diferente de zero. Então, eu acho o valor do meu determinante, né, da minha matriz principal, dos coeficientes, e ele dá diferente de zero. Geometricamente, o que é? Geometricamente, são duas retas que se encontram num único ponto, e esse ponto é a solução. Quando ele é indeterminado? Quando ele é indeterminado, a gente fala indeterminado porque ele tem infinitas soluções. Por Cramer, significa que o d, o dx e o dy, todos vão ser zero. E geometricamente, significa o quê? Que as retas que representam as equações do meu sistema são coincidentes, tá? Uma sobre a outra. Por isso que eu tenho infinitas soluções. Tem algumas referências aqui, meninos, que eu usei para a aula, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, estou à disposição de vocês. E é isso, um abraço!